Neste vídeo, vamos explorar uma questão que tem implicações profundas para o equilíbrio geopolítico mundial: a crescente tensão entre China e Taiwan. Será que a China vai realmente invadir Taiwan? Para a gente poder compreender de forma completa a natureza complexa das tensões entre China e Taiwan, precisamos revisitar um capítulo fundamental na história chinesa: a Guerra do Ópio. Este conflito, ocorrido entre 1839 e 1842, foi o marco representativo da humilhação que a China sofreu nas mãos de potências ocidentais no passado e que desencadeou uma série de eventos que culminaram na perda do controle da China sobre várias de suas regiões periféricas, incluindo a ilha de Taiwan. Durante a Guerra do Ópio, o Império Britânico, que era a grande potência da época, ela impôs-se militarmente sobre a China para defender seus interesses comerciais, principalmente o comércio do ópio. A derrota humilhante da China resultou no Tratado de Nanquim, o primeiro dos chamados Tratados Desiguais, que forçaram a China a abrir vários de seus portos ao comércio estrangeiro e também a ceder a ilha de Hong Kong aos britânicos. Esse evento desencadeou uma sucessão de concessões e perdas territoriais para várias potências estrangeiras e Taiwan, especificamente, foi cedida ao Japão após a Primeira Guerra Sino-Japonesa, em 1895, pelo Tratado de Shimonoseki. Isso, de forma efetiva, retirou Taiwan do controle chinês e a ilha permaneceu sob domínio japonês até o final da Segunda Guerra Mundial. No entanto, a subsequente Guerra Civil Chinesa entre comunistas e nacionalistas do Kuomintang resultou na derrota dos nacionalistas, que buscaram refúgio em Taiwan e estabeleceram um governo separado da China. A história da China moderna, especialmente durante a época da República Popular da China, que foi estabelecida entre 1945 e 49, traz um contexto de uma intensa guerra civil que resultou em mais de 40 milhões de chineses mortos e também perseguidos, o qual moldou a postura bélica do país, que posteriormente esteve envolvido em 5 guerras, incluindo confrontos com superpotências da época, como os Estados Unidos e a União Soviética durante o período da Guerra Fria. A Guerra do Ópio e as suas consequências, elas são fundamentais para entendermos o interesse da China sobre Taiwan. Ela não apenas considera a ilha como um território historicamente chinês, mas também como uma parte de uma maior narrativa de recuperação da dignidade nacional após séculos de subjugação colonial e desintegração do território. O desejo de reunificação transcende meras estratégias geopolíticas. É para muitos na China uma busca para reverter a humilhação histórica e restaurar o sentido da integridade nacional. O cenário geopolítico do atual leste asiático é marcado por uma tensão histórica e crescente entre China e Taiwan. Desde a conclusão da Guerra Civil Chinesa, com os nacionalistas fugindo para Taiwan e estabelecendo um governo separado após a vitória comunista no continente, fez com que a China afirmasse a sua pretensão ao território que considera seu. A ambição da China de se firmar como uma potência global culmina nesse desejo de reunificar Taiwan. A posição estratégica de Taiwan na costa da Eurásia é crucial para o comércio marítimo e também para a projeção de poder militar. Os taiwaneses representam uma barreira geográfica que impede a China de exercer o controle total sobre suas rotas marítimas vitais, indispensáveis para a importação de recursos e para a estabilidade econômica. Além disso, Taiwan também se destaca como um polo na produção global de semicondutores, detendo uma posição estratégica na cadeia de suprimentos tecnológicos. A ilha abriga a empresa TSMC, a maior fundição de chips do mundo, que exerce um papel fundamental na fabricação de componentes avançados essenciais para uma vasta gama de indústrias, desde smartphones a veículos, sistemas de segurança nacional. A influência de Taiwan na produção de chips é uma peça-chave não apenas para o avanço tecnológico, mas também para a estabilidade econômica e a segurança global. A predominância dessa nação na fabricação de semicondutores reforça sua importância geopolítica e destaca o impacto significativo que qualquer rompimento em sua produção teria na economia mundial. Recentemente, especulações sobre a possibilidade de uma agressão militar chinesa para assumir Taiwan
ganharam força, levantando dúvidas quanto à resposta potencial dos Estados Unidos e dos países vizinhos. A China tem flexionado seu poder militar por meio de exercícios próximos a Taiwan, levando muitos a crer que um conflito pode ser iminente. No entanto, um ataque a Taiwan representa um complexo desafio logístico, dada a dificuldade inerente a guerras anfíbias que envolvem combates navais e aéreos em águas altamente transitadas. Na preparação para um eventual conflito, a China tem concentrado esforços na modernização de suas forças armadas, no desenvolvimento de mísseis e, em especial, da sua marinha. A postura estratégica atual da China, frente ao cenário internacional, sugere uma possível preparação do país para um conflito significativo. A China vem tentando aumentar os investimentos estrangeiros em sua economia e vem acumulando recursos vitais, como combustíveis, alimentos e ouro. Essa estratégia de atrair investimentos e armazenar esses elementos que eu comentei, elas podem servir como um escudo contra as possíveis sanções internacionais, indicando uma abordagem defensiva e preventiva dos chineses. Além disso, o comportamento da China tem sido descrito como agressivo em relação aos seus vizinhos, incluindo as disputas territoriais no Mar do Sul da China e exercícios militares perto de Taiwan. Tais ações têm provocado inquietação global, particularmente nos Estados Unidos, no qual o diretor da CIA, William Burns, expressa preocupações com um possível plano chinês para invadir Taiwan até o ano de 2027, segundo ele. Podemos listar também preocupações sobre a sustentabilidade econômica da China, com analistas econômicos apontando que a economia do país pode ter atingido seu ápice dentro do atual modelo econômico. Então, pessoal, uma crise externa seria conveniente para o Partido Comunista Chinês, pois assim eles poderiam desviar a atenção da população dos problemas internos e unir o país em torno de um conflito externo. Vamos analisar agora 4 fatores principais sobre essa tensão. O primeiro fator são as disputas territoriais nas quais a China tem alterado a sua abordagem, passando de resoluções pacíficas para uma política de soma zero, ou seja, onde a vitória de um lado implica obrigatoriamente na derrota do outro. Essa abordagem mais rígida e absolutista aumenta a tensão das disputas territoriais. O segundo ponto é a mudança no equilíbrio militar na Ásia que favorece a China. Com a escalada do seu poder militar, a China se coloca em uma posição dominante, e isso alimenta um otimismo em relação a resultados positivos em potenciais e futuros conflitos bélicos. O terceiro argumento são as diferenças entre as perspectivas militares no curto prazo e econômicas estratégias a longo prazo. As forças armadas chinesas estão se tornando bem mais poderosas e equipadas, enquanto as suas perspectivas econômicas e estratégicas vão se deteriorando. Isso cria uma janela de ação que vai se estreitando com o tempo. O quarto e último fator é o tipo de regime político da China, caracterizado como uma ditadura personalista semelhante à Rússia, onde esses regimes são mais propensos, por assim dizer, a cometer erros e embarcar em aventuras perigosas. Então, o tipo de regime político, especificamente das ditaduras personalistas, é um fator que pode incentivar a agressividade e a busca por grandes feitos por parte dos seus líderes. A ausência de consequências significativas para esses líderes, associada à necessidade de mobilizar a população e evocar um forte nacionalismo, pode levar a decisões precipitadas e a conflitos desnecessários. A questão da reunificação entre Taiwan e China envolve também mudanças significativas nas opiniões e posturas, tanto dos taiwaneses quanto dos Estados Unidos, em relação a esse assunto. De acordo com pesquisas recentes, está ocorrendo um declínio no sentimento de identificação dos cidadãos taiwaneses com relação à China. Atualmente, a maioria da população de Taiwan se considera exclusivamente taiwanesa, em contraste com uma porcentagem muito baixa que se identifica como exclusivamente chinesa. Outras pesquisas de opinião também indicam um apoio crescente à independência de Taiwan, com quase metade da população preferindo a soberania do país em vez de manter um status quo indefinido
ou a buscar uma unificação com a China. Por outro lado, os Estados Unidos estão demonstrando maior apoio e proximidade com Taiwan, com o presidente Joe Biden declarando explicitamente em diversas ocasiões que os Estados Unidos defenderão Taiwan. Essa postura marca uma mudança em relação à política anterior dos Estados Unidos, que era caracterizada por uma ambiguidade estratégica em relação à ilha, não declarando abertamente a defesa do país, mas também não apoiando a reunificação com a China. A mudança para uma postura mais clara e firme dos Estados Unidos em defesa de Taiwan preocupa a China, que vê um crescente apoio americano à ilha e um distanciamento crescente dos taiwaneses em relação à China continental, optando pela independência ou pela manutenção do status atual. Os exercícios militares chineses no Estreito de Taiwan indicam a disposição do país em empregar demonstrações de força para afirmar seus interesses na região. Uma mudança significativa da postura mais unilateral que era adotada durante o mandato de Donald Trump. Em termos de política externa, a ambiguidade estratégica dos Estados Unidos, que historicamente não prometia defesa militar direta a Taiwan, foi colocada à prova. A lei americana compromete-se a apoiar Taiwan contra ameaças chinesas, mas a extensão desse apoio é uma questão em aberto. A situação é complexa. Os recentes desdobramentos podem definir Taiwan como um ponto crítico na política internacional moderna. As implicações de uma ação militar são significativas não apenas para os atores principais, China, Taiwan e Estados Unidos, mas também para a segurança global, afetando a estabilidade regional, o comércio marítimo internacional e potencialmente colocando à prova os poderes da atual ordem mundial. Na minha análise e também na minha opinião pessoal, a invasão de Taiwan pela China não é uma questão de se, mas de quando. Só assim, os chineses poderiam de fato se tornar a maior potência mundial e assim assumir o protagonismo dentro do xadrez geopolítico. E aí, pessoal, gostaram do conteúdo? Aprenderam algo novo? Então, deixe o seu joinha, se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos. Obrigado a você que assistiu até o final e até a próxima.